Bem-vindo ao canal do professor Diogo André. Vamos aí falar de logística, né? Assunto bom, assunto lindo, bonito. Quem está iniciando a sua vida aí nos cursos de logística, então vamos começar aí a falar um pouquinho sobre logística, algo encantador, algo aí que a gente inicia, depois que inicia a gente não para mais, né? Sim, para quem não conhece logística, que possa imaginar que logística é algo novo, né? Ah, logística é algo novo. Logística é moda. A logística ela veio agora, ela é recente. Então, pessoal, a logística ela sempre existiu. Não como a gente conhece ela hoje, né? Com os conceitos de logística, certo? Com a divisão das áreas, né? Mas a logística, ela sempre existiu desde o início, né? Aí, a questão dos transportes, questão da armazenagem, a questão da embalagem, ela sempre existiu desde o início das civilizações, né? Então não é algo assim que ela é século XXI, século XX. Então ela já existe há muito tempo, né? Desde o início. Claro que, como tudo, ela sempre teve em constante evolução até chegar ao ponto que nós chegamos hoje, né? E que ela já se torna bastante evoluída, né? Então a gente pode até ver aí que se for começar a falar de transporte, certo? O próprio homem, ele foi o seu primeiro meio de transporte, né? Então usava ali a tração humana, né? Para poder fazer o transporte, certo? Dos seus alimentos, dos seus itens, né? A questão da conservação dos alimentos, como é que conservava alimentos sem embalagem. Então ela sempre existiu, né? É, ali das trocas, né? Entre os sírios, certo? No início ali, né? Gente que algumas pessoas dizem que a logística ela veio da questão militar, né? Questão militarizada. Mas não aqui para dizer que o conceito está certo, o conceito está errado, mas dizer que a gente pode observar que a logística ela tá presente desde o início, né? Existe uma passagem bíblica onde o, o faraó, né, ele teve um sonho, né? O faraó teve um sonho com 7 vacas magras e 7 vacas gordas e ele não sabia sobre aquilo que se tratava, né? Então aí José foi ali, a gente até considera aí José como o grande consultor de logística da época, né? E o faraó teve o sonho e o faraó ele não sabia, não soube, né? Não soube interpretar aquele sonho. Então aí José conseguiu interpretar para ele o sonho, dizendo para ele ali que as 7 vacas gordas significavam que eram 7 anos de fartura, né? De riqueza. Aí o faraó perguntou assim, pô, mas e aí? Certo? 7 vacas, 7 anos de riqueza. E a gente vai fazer o quê? Aí José disse, não, durante esses 7 anos, a gente vai guardar uma parte da produção, né? A gente vai armazenar e estocar. A gente vai ver aí que existe uma diferença entre armazenagem e estocagem, mas isso aí é assunto mais para frente. Só deixando aqui já a curiosidade que existe uma diferença entre estoque e armazenagem, né? E José disse então que teria que se guardar, né, uma parte dessa produção, para que nos anos de vacas magras, né, nos 7 anos de vacas magras,
certo? Existiria falta, né? Existiria a escassez dos itens. Então, a primeira questão foi a guardar no ano de fartura para que a gente pudesse ter material quando tivesse na escassez. Então aí a gente vê então que José não tinha nada a ver com questões militares, né? E lá no início, né? Nós estamos falando aí de antes de Cristo, né? Show de bola? Então só para a gente tirar essa parte aí que aí a gente vê logística aí com José, né? Dando uma consultoria para o faraó, né? Show de bola? Certo, mano. Então essa é uma passagem bíblica, né? E aí que a gente falou também da atração humana, certo? Então vem aí com a evolução da atração humana. Aí o homem viu então que ele poderia domesticar os animais. Então aí depois ele começa a fazer a atração através dos animais, invenção da roda, das carroças, certo? Então aí a gente vai vendo então que aos poucos eles vão evoluindo, né? Só que claro, se a gente for acompanhar essas evoluções na logística, elas demoravam muito mais tempo para acontecer do que acontece hoje, né? Então hoje aí as coisas acontecem numa velocidade surpreendente. E só para a gente ver o quanto demorava para que as coisas acontecessem, a gente tem ali a questão das caravelas de Cabral, desconhecimento do Novo Mundo, né? A gente tem ali final dos anos 1400, início dos anos 1500, certo? As grandes navegações, as caravelas, a gente tem ali aquele ano ali, né? 1500. E só para a gente ter uma diferençazinha aí, a gente vai ver que com a questão da Revolução Industrial, a Revolução Industrial já acontece nos anos 1800, certo? Então uma diferençazinha aí de 300 anos no mínimo, né? A diferença de 300 anos no mínimo. E a gente vê o quanto foi lento, né? O quanto foi lento, certo? A evolução em questões de transportes, né? Mas só que as evoluções elas foram acontecendo, a evolução dos meios de transporte, principalmente o modal aquaviário, né? Que ele veio ali das jangadas, certo? Veio ali da atração, própria atração humana, né? Das grandes navegações, certo? Até a questão das caravelas, certo? Usando o vento para se locomover, né? Então aí a gente vai percebendo então aí que vai existindo algumas evoluções, né? Tranquilo? Só para citar também aí na questão logística, no início dela, né? Existem aí, claro, a gente disse que não ia fugir da questão militarizada, né? Então a gente tem aí grandes nomes no início da logística. A gente tem aí Alexandre o Grande, que conquistou muitos territórios, certo? Claro, conhecendo a logística. A gente tem Júlio César também, outro grande nome. Nós temos aí Napoleão Bonaparte, né? Já Napoleão Bonaparte, a gente até cita ele pela falta de não ter usado a logística da forma perfeita, da forma adequada, né? Então a gente percebe então aí que tanto o Júlio César como o Alexandre usaram, né, a logística de forma adequada, que hoje, né, a gente pode dizer que hoje o mundo, o mercado é uma guerra, né? Então, se a gente comparando com as guerras que eram lá do início, então aí também tinha que se conhecer o adversário, tinha que conhecer é, onde e por onde as tropas passariam, né? Se teria água
para beber a tropa, se teria a questão de alimento, se teria a questão de onde, onde a tropa pudesse descansar, certo? Então tinha sempre todo um apoio, toda uma estrutura, isso é questão de guerra, né? Então Júlio César e Alexandre eles se destacavam por isso, que eles mandavam sempre tropas antes, né, para averiguar, verificar, analisar por onde eles deveriam passar, as condições do terreno onde eles deveriam ir. Então eles sempre mandavam, né? E fora a questão dos mantimentos que eles levavam também e quanto tempo aqueles mantimentos eles ficariam ali, né? Para poder alimentar a galera. Já a questão de Napoleão, Napoleão tentou invadir o território, né? Então Napoleão tentou invadir o território no frio, né? Então ele não fez os devidos estudos, né? Para os estudos de mercado, né? Vamos dizer dessa forma assim, os estudos de mercado onde ele entrava. Ou seja, então você entrou na guerra, mas você não estudou o adversário, né? Então aí Napoleão ele terminou sendo vencido pela falta de informação que ele teve, né? Então aí ele fez o estudo de uma época, mas invadiu o território de uma outra época, né? Ele foi no verão e foi pego de surpresa no inverno, né? Então aí a gente, nesse início, a gente vê então aí é, a questão da logística do início, né? Então a gente vê aí que ela não é ela não é algo recente, né? Mas que está aí já há bastante tempo, né? Então aí, puxando já um pouquinho para a nossa história aqui, para o Brasil, né? Questão de logística no Brasil, a gente então começa aí a nossa história 1500, né? 1500 aí o Brasil descoberto, Cabral chega ao Brasil. Então aí a gente até diz então que o Brasil ele já nasce aí com uma vocação totalmente portuária, né? Algo aí que a gente traz até os dias de hoje, né? Hoje aí diversos portos no Brasil aí, né, espalhado aí por todo o litoral brasileiro, Porto do Itaqui, Porto de Suape, Porto de Santos, Porto de Paranaguá, Terminal de Ponta da Madeira, é, Terminal de Tubarão, certo? Então aí a gente vê aí que no Brasil hoje aí, que é aquele país que nasceu lá em 1500 com a vocação logística, com a vocação portuária também. E o país da gente é um país que ele nasceu do litoral, né? É um país que nasceu do litoral, algo histórico, nasceu do litoral e foi adentrando, né, ao território brasileiro, né? Algo aí que a gente vai ver mais para frente aí, território hoje aí é esse que questões aí de logística, questão de comércio exterior, também reconhecido aí como território aduaneiro, né? Isso é assunto aí para aula mais lá na frente, né? A gente vai ver aí questão de território aduaneiro, zona primária, zona secundária, mas isso aí é assunto aí mais para frente. A gente aqui está somente fazendo a introdução, né, da logística, mostrando aí como é que ela surgiu e como é que ela tem importância aí, né, para o Brasil e para o mundo, né? É, a gente vê aí várias notícias aí que quando um porto no mundo atrapalha, tem traves, falta de container, então canal do Panamá fecha, canal de Suez fecha. Então a gente vê então que tem algumas coisas aí que quando acontece no mundo termina tendo um efeito dominó e termina interferindo em todos os países do mundo, né? Não é algo assim que atrapalhou só o Brasil, não, atrapalha aí todo mundo, né? Então aí voltando aí pro nosso Brasilzão, né? Então o país nasce já, né, com uma vocação logística, né, questões portuárias, né?
Aí outra coisa que a gente fala então, na questão do Brasil, a gente fala então que é um país também que ele já nasce com uma vocação totalmente exportadora, né? Então o Brasil descoberto, então o Brasil nos seus anos então de 1500 até até agora 2022, né? Então a gente vai ver que historicamente então o Brasil aí é um país fornecedor de matéria-prima, ou como o pessoal costuma chamar aí, material de commodities, né? Mas só que isso não é uma questão própria só do Brasil. Ah, o Brasil é fornecedor de matéria-prima, tal. Isso aí é uma vocação, mas uma vocação principalmente aí dos países da América do Sul, Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Venezuela. Ou seja, então não é algo só do Brasil, para a gente desmitificar, né? Que a gente diz, o Brasil é fornecedor de matéria-prima, de commodities, mas aí só dizendo que não só o Brasil, né? E existem aí outros países também na América do Sul, e então são fornecedores de matéria-prima historicamente, né? Que aí essa aí a gente entra na questão da lei das vantagens comparativas, né? Você tem que produzir mais aquilo que você produz melhor e mais barato, né? Então aí no caso do Brasil a gente é um país especialista na produção de commodities, né? Mas isso aí desde o início, né? Basta a gente lembrar que o primeiro material que foi extraído, né? Certo? Que teve a produção aí foi a questão do pau-brasil, né? Então aí um país que nasceu com uma vocação exportadora, né? Não é dizer assim, o Brasil é hoje desse jeito, não. O Brasil, então, aí, um país nasceu com uma vocação exportadora, com a questão do pau-brasil, e, e de então passou por vários ciclos, né? Pau-brasil, o café, certo? O açúcar, o ouro, certo? Então, o país foi passando por vários ciclos, né? Do papel, e hoje a gente está aí no novo ciclo, né? Exportação aí do petróleo, né? Do petróleo bruto. E a gente está aí com a exportação aí do minério de ferro, exportação da soja, exportação da carne de frango, carne suína, certo? Carne de boi, certo? Então o país aí, se a gente comparar as vocações do início dele para as vocações de hoje, nós vamos ver aí que a gente continua, né, com a mesma vocação, com a exportação aí de commodities. Show de bola? Detalhe, novamente, lembrando que não é algo exclusivamente do Brasil, né, mas voltado aí para toda a região, para toda a questão da América do Sul, né? Tranquilo? Então aí a gente vem então com 1500, né? O Brasil descobriu vocação logística, vocação portuária, e as cidades ali localizadas no litoral brasileiro, então elas começam, né? Então elas começam a adentrar o país, né? Elas começam a adentrar o país, e algo que a gente até hoje, né? A produção do nosso país encontra-se no interior do país, né? Nossa produção está no interior do país, e o escoamento dessa produção ela sai pelas cidades do litoral, né? Então aí só para questão de exemplo aí, a gente tem a soja produzida em balsas, né? Lá no Maranhão. Essa soja que é produzida lá em Balsas, aí a mais de 900 quilômetros de distância do litoral, né? Ou seja, 900, 1000 quilômetros de distância. Essa soja sai pelo porto do Itaqui, lá em São Luís, né? Então aí a gente vê então que existe uma diferença, né? Então aí um material que é produzido também no interior do Pará também, lá em Carajás, né? E o minério de ferro.
esse minério de ferro também sai lá pelo Porto Itaqui, né? A própria região ali do Matopiba, né? Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Então, boa parte dessa produção também do interior do Brasil também saindo ali pelo Porto do Itaqui. Tá, mas a gente também tem muitos exemplos aí de material que saem pelo Porto de Santos, né? É o principal porto do Brasil, o maior porto do Brasil, né? Não só do Brasil, mas também o principal porto aí da América Latina, né? Não é o maior porto do Brasil. Não, não, pessoal, não é só o maior porto do Brasil, tá? O maior e mais importante porto do Brasil, também como o maior porto da América Latina, né? Mas é questão de importância, questão do que é movimentado, exportado, isso aí é questão para outra aula, né? Então só fazendo a questão da observação, né? Pra, quer dizer que aí um assunto puxa o outro e tem muita coisa envolvida, né? Tranquilo? Show de bola. Então a gente vê aí. E como é que é essa produção, né? A gente, então, essa produção, como é que essa produção era feita no interior do Brasil? Sabe? Produção do café, produção do açúcar, questão do ouro, certo? O pessoal não tinha, a gente ainda não tinha trem, né? A gente ainda não tinha trem para, ainda não existiam as ferrovias, né? Essas ferrovias que fazem falta hoje, existindo, imagina naquela época que ainda não existia ferrovia, né? Então essa produção ela era tirada do interior do Brasil, certo? Para ser exportada pelos portos ali de Santos, né? Pelo porto do Rio de Janeiro, certo? Eram levados pela tração animal, né? E então muita dessa produção se perdia, né, no caminho, né? Show de bola? Então muita dessa produção ela se perdia. E então a gente tem a Revolução Industrial, já 1800, né? 1800 já no final, né? Da segunda metade, 1850, alguma coisa assim, não me recordo exatamente. É a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, questão da indústria. E então começa a invenção a criação da ferrovia. E aqui no Brasil a gente então tem ali a questão do Barão de Mauá, né? Também conhecido aí como Irineu Evangelista de Souza, né? Então aí um empresário na época, né? Empresário na época. Então ele vê ali a possibilidade de desenvolvimento do Brasil. Então a ferrovia então surge no Brasil de forma privada, né? Então a ferrovia ela surge no Brasil de forma privada, com o Irineu Evangelista de Souza, para a questão desse escoamento dessa produção, né? Então ele cria a primeira ferrovia no Brasil e aquela produção que era traga ali pelos animais, que haviam perdas, né? De cada 10 sacas de café que eram tragas, 9 eram perdidas, né? Olha só, 10 sacas de arroz que eram transportadas, 9 eram perdidas quando eram tragas de animais, né? Então a criação da ferrovia, certo? O Barão de Mauá, patrono da ferrovia brasileira, né? Então ele então começa aí, então as coisas começam a andar no Brasil, né? Então aí só por questão de curiosidade também, a gente vai ter aí a questão da ferrovia, uma coisa puxa a outra, né? Então a gente vai ver a questão das bitolas, né? Algo aí que até hoje a gente briga aí, a bitola é o espaçamento que existe entre os trilhos, né? Curiosidade com relação à bitola é que as bitolas elas iniciaram, o tamanho delas foi definido de acordo com o rastro que eram deixados pelas carroças, né? Então se definiu que a bitola seria exatamente ali o espaço que era deixado o, entre as rodas da carroça, né? Então a gente vai ver aí que isso aí depois foi um problema para o Brasil, ainda é um problema para o Brasil, né? Que o Brasil aí tem 3 tipos de bitolas diferentes, onde os trens eles não conseguem, né, passar de uma bitola para outra, né?
A gente vai ter a bitola larga, nós vamos ter a bitola mista, né? E a gente vai ter a bitola curta, né? É claro que quanto mais larga a bitola, maior a velocidade, maior a capacidade de carga que o trem ele consegue fazer, né? Então, quanto mais curta, menor a capacidade de carga e também, consequentemente, também a menor velocidade, né? Show de bola? Então aí a gente vem então com o Barão de Mauá, criação da ferrovia no Brasil, né? E que já começa então a facilitar a questão do escoamento dessa produção, né? Show de bola? Então aí a gente dá mais um salto, né? Lembrando aí que esses saltos eram muito grandes no início, mas aí que com o passar do tempo esses saltos eles foram ficando cada vez menores, né? Então a gente vem aí a questão da implantação com o desenvolvimento da, da indústria, né? Então a gente vem do transporte ferroviário, então aí para o transporte rodoviário, né? Com a invenção aí dos carros, dos veículos, né? Então aí o Brasil ele começa ali no início do século XX a questão da produção dos veículos, né? Só que também a gente vê ali a produção do veículo, a gente que aí da criação do veículo para o boom dos veículos no Brasil, certo? Vai demorar aí 50 anos, né? Que é a questão do boom dos veículos vem ali com 1950 com Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, né? Então já vem ali naquele período. Só que antes disso a gente tem ali a questão do Santos Dumont, né? Criação do avião. Tá? Quando Santos Dumont criou o avião, ele então imaginou que estivesse criando algo que fosse ser utilizado pela sociedade, o transporte de mercadorias, transporte de pessoas. Mas então Santos Dumont então vem a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Então ele vê que aquela criação que ele imaginou que ele tivesse feito por bem, então aquela criação dele então utilizada ali então por mal, né? Então aí que foi utilizado o avião aí para a questão de matar pessoas, utilizado para a questão da guerra, né? Então só uma observação também que existe já uma diferença entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial da foi algo assim muito braçal, certo? Para a questão de conquista de territórios e não foi uma guerra tanto armamentista, né? Certo? Já a Segunda Guerra não, né? A Segunda Guerra envolveu assim, muitas armas de fogo, muitos equipamentos, certo? Então a logística da Segunda Guerra Mundial também então já foi algo assim extremamente sem precedentes, né? Então ali, então o pessoal vinha de cavalo, certo? Vinha de espada, alguma coisa assim. Então a Alemanha ela se preparou para aquilo, né? Então e ela já ia com os tanques, já ia com o pessoal preparado, né? Mas isso é questão histórica, né? Então aí só para questão de observação, o Dia da Logística é comemorado no dia 6 de junho, né? Exatamente aí, porque dia 6 de junho é considerado então o dia em que as tropas invadiram a Alemanha e então colocaram o final da guerra, né? Mas, se a gente for ver aí, existiram muitos dias D, né? Não só exatamente esse dia 6 de junho, mas existiram outros dia Ds, né? É, muita coisa que foi utilizada, questão de tecnologia, na questão da Segunda Guerra Mundial, é, a gente usa hoje normalmente aí, como questões pessoais mesmo, questão dos computadores, Alan Turing, não sei se você já assistiu o filme A Arma da Imitação, certo? Então tem assim, uma série de filmes de guerra muito legais que depois eu posso deixar aqui com vocês. Show de bola? Então a gente tem a Segunda Guerra Mundial e vários eventos esportivos
não foram realizados, né? Olimpíadas não foram realizados, Copa do Mundo não foram realizadas. Então que aí a gente vem com a Copa do Mundo em 50 no Brasil, né? Porque então a gente tinha a Europa devastada, né? A Europa devastada. Então a gente não realizou a Copa do Mundo no Brasil em 50. Ah, vamos fazer no Brasil porque é um país tupiniquim, um país bonito. Não necessariamente foi por causa disso, né? A gente teve a questão de uma Europa devastada e para a gente retomar a vida, né? Então aí a gente fez a Copa do Mundo do Brasil em 50, que todo mundo sabe então que o Brasil perdeu, né, pessoal? Perdeu. Perdemos 7-1 em 2014, mas a gente não perdeu na final, né? A gente perdeu na final em 50. Então aí, naquela época, então aí criada a ONU, criado a OTAN, certo? Criado aí também questão do Pacto de Varsóvia para combater a OTAN, então aí é outra história, né? Então a gente chega em 1950, então aí a gente vai ver aí no Brasil então as ferrovias, tá? Ferrovia ali dos anos 1850, acho que tem, não sei exatamente a data assim, mas é já no finalzinho dos anos 1800, com a criação da ferrovia, né? Mas aí fica a dica para que vocês possam procurar e fazer a pesquisa para saber exatamente o dia da implantação da ferrovia no Brasil, né? Então a gente que vai então, a gente chega a 1950, né? Metade do século XX, e então as ferrovias elas bombavam na época, né? Transporte de passageiro, transporte de carga, então elas bombavam, né? Então aí